E aí, torcedor rubro-negro, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Megafla. Aqui você encontrará fatos e notícias reais do time mais querido do Brasil. Importante frisar, não propagamos fake news ou clickbaits, lidamos com a realidade dos fatos sempre. Hoje, trazemos para vocês muitas notícias e as últimas atualizações do mercado da bola do Flamengo. Ao final do vídeo, deixaremos também um presente especial para você. Então, sem enrolação, vamos à notícia. O Flamengo recebe o Tolima no Maracanã nesta quarta-feira, às 21h30. Com a vitória por 1-0 conquistada na Colômbia na semana passada, o rubro-negro tem a vantagem do empate para avançar às quartas de final da Libertadores. Os colombianos precisam vencer por 2 de diferença. Caso vençam por 1, a disputa irá para a disputa de pênaltis. O Flamengo está novamente com a confiança elevada, após as 3 vitórias conquistadas em sequência. Para a partida de hoje, o técnico Dorival Júnior terá uma quantidade bem menor de desfalques do que na partida disputada na Colômbia. A provável escalação do Flamengo para o jogo de hoje: Santos, Rodinei, Davi Luiz ou Rodrigo Caio, Léo Pereira e Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes e Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro. O Flamengo já sabe quem enfrentará nas quartas de final, caso venha passar pelo Tolima hoje à noite. O adversário será o Corinthians, que eliminou o Boca Juniors da Argentina nos pênaltis, no estádio da Bombonera. Nos últimos dias, o Flamengo tem agitado o mercado da bola com notícias de interesses e negociações em andamento. Muito se falou de jogadores praticamente fechados ou dados como certos. Uma dessas negociações que estava bem encaminhada, hoje parece que não irá mais se concretizar. Estamos falando da negociação para a contratação de Wendel. O Flamengo pode ter problemas para sacramentar a contratação do volante do Zenit, pois o time russo inscreveu o jogador para a temporada 2022-2023. Com isso, o rubro-negro, que havia oferecido uma proposta de empréstimo aos russos, acabou vendo essa negociação esfriar. Por outro lado, o empresário, Francésio Ferreira, ofereceu o atleta ao Napoli, da Itália, e ao Everton, da Inglaterra, clubes que demonstraram interesse no brasileiro antes de sua ida ao futebol russo. No entanto, é importante ressaltar que Wendel e sua família desejam voltar para o Brasil e jogar no Flamengo. O empresário de Wendel acredita que o volante ainda tenha mercado na Europa e tentará a todo custo levar o atleta para um clube europeu. Com isso, existe um impasse na negociação do meio-campista com o rubro-negro. Mas existe também uma outra questão: o empresário do jogador não teria curtido a forma como o rubro-negro agiu ao longo da negociação, que foi diretamente conversar com a família. Por causa disso, o empresário do jogador estaria mantendo firme na posição de manter o jogador no futebol europeu, pois alguns clubes continuam interessados no volante. Para conseguir a contratação de Wendel, o Flamengo pretendia utilizar a cláusula da FIFA, que permite que jogadores que atuam em clubes envolvidos na atual guerra tenham os contratos suspensos de maneira até junho de 2023. O atleta, portanto, chegaria ao Flamengo por um empréstimo de 1 ano. A posição de volante é prioridade nesta janela de transferências. Uma alternativa é o Wallace, jogador revelado no Grêmio que atua na Udinese, e já foi procurado em outras oportunidades. O novo movimento do Flamengo por Wallace foi informado pelo jornalista Rodrigo Matos, do portal UOL. O rubro-negro sonda se o jogador teria desejo de atuar no Brasil novamente e quais seriam as condições para um possível empréstimo. Hoje, o clube tem na posição apenas João Gomes, Thiago Maia e o novo contratado, Vidal. Andrés Pereira teve empréstimo encerrado e não foi comprado. Existe ainda a possibilidade de William Arão também deixar o clube. O Flamengo recebeu uma oferta do Fenerbahçe pelo volante, porém os valores não agradaram ao rubro-negro. Uma nova investida do clube turco é aguardada ainda essa semana. O Flamengo desistiu da contratação do atacante Luiz Henrique, do Olympique de Marselha e ex-Botafogo. Os franceses só aceitavam liberá-lo em caso de venda. A informação foi publicada inicialmente pelo UOL e confirmada, em seguida, pelo G. Até a tarde desta terça-feira, as partes lidavam com o acordo de forma praticamente certa, porém a situação mudou à noite, e o negócio tornou-se inviável. O Flamengo chegou a apresentar uma proposta de empréstimo com opção de compra, porém o Olympique exigiu a obrigatoriedade da compra ao final do contrato. Com isso, o rubro-negro desistiu da contratação de Luiz Henrique e se mantém atento ao mercado para outro reforço no setor. No momento o Flamengo conta com 5 atacantes de lado: Everton Ribeiro, Vitinho, Marinho, Lázaro e Everton Cebolinha, que ainda não têm condições de jogo.
Flamengo e a Prefeitura do Rio saíram bastante satisfeitos da primeira reunião para tratar da construção de um estádio próprio do rubro-negro na cidade. A reunião entre o prefeito Eduardo Paes e o presidente Rodolfo Landim aconteceu no domingo, e houve avanços no diálogo. Landim, que estava acompanhado do CEO Reinaldo Belotti, apresentou os projetos do Flamengo e os terrenos que o clube pretende visitar para entender a viabilidade para a nova casa. Do lado do prefeito, Paes se mostrou disposto a colaborar e verificar a viabilidade dos espaços. Um dos temas do encontro foi a possibilidade de o Flamengo construir o seu estádio no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca. Quando o assunto se tornou público, Paes anunciou que o terreno é privado. Ao Globo, o prefeito alegou que a ele caberia dar autorização da construção da estrutura, o que ele não se oporia. E isso se confirmou nas conversas. O local também pertence ao governo federal e a empresas privadas, mas o Flamengo entende que não haverá dificuldade no diálogo com Brasília. Com a autorização da prefeitura para avançar, o clube agora fará o dever de casa, que é buscar a viabilidade econômica do projeto e falar com as empresas. O terreno e os aparelhos no Parque Olímpico pertencem a 5 entidades. São elas: Governo Federal, Prefeitura do Rio, Concessionária Rio Mais, Comitê Olímpico do Brasil, COB, e a empresa GL Eventos. Já fizemos alguns vídeos para tratar desse assunto. Deixaremos nos cards e na descrição os links dos vídeos que farão com que você entenda melhor o que se passa nesse tema. Porém, o terreno do Parque Olímpico não é o único como alvo do Flamengo, pois o rubro-negro voltou a considerar o terreno do antigo Parque Terra Encantada. Outras áreas na Zona Oeste são analisadas nos estudos, mas não foram divulgadas ainda. Pela planta do Parque Olímpico, o local onde há espaço para um estádio ser erguido é onde estava o Parque Aquático, que fica à direita de quem entra no espaço. Essa região atualmente está vazia e fica do lado oposto às arenas e velódromo. Cabe ao Flamengo conversar com a concessionária Rio Mais, que é dona do terreno. Mas há anos eles querem se livrar do espaço. O governo federal já tentou privatizar o parque e não conseguiu. Talvez, a depender do tamanho do projeto, o clube também teria que negociar com o governo federal o uso de parte do complexo de tênis, que tem quadras de aquecimento. O Maria Lenk e a Dunice Arena, por serem equipamentos que ficam mais distantes, não interfeririam no projeto. Contudo, hoje, saiu uma notícia que na reunião ocorrida no último domingo, na residência oficial do prefeito, Eduardo Paes havia sugerido que o local escolhido fosse Deodoro, e não a Barra da Tijuca, como prefere o Flamengo. A sugestão da prefeitura seria que o Flamengo construísse o estádio em uma região que hoje pertence ao Exército Brasileiro. O espaço seria próximo de onde hoje é o estende de tiro, que foi utilizado durante o PAN de 2007 e as Olimpíadas de 2016. As instalações que pertencem ao Exército poderiam ser transferidas, visto que não necessariamente precisariam estar naquele local. O espaço não seria o mesmo que o ex-prefeito Marcelo Crivella tentou viabilizar a construção do novo autódromo do Rio de Janeiro. O projeto foi alvo de processo por parte do Ministério Público Federal, por causa do impacto ambiental. Paes sustentou que o espaço do local seria suficiente para a construção de um estádio e que a negociação com o governo federal poderia ser mais simples do que com a iniciativa privada. Além disso, ponderou sobre a questão da mobilidade urbana, já que o local está localizado na Avenida Brasil, próximo da Transolímpica, que liga Deodoro à Barra da Tijuca, e onde em breve será construído o terminal de BRT de Deodoro. O acesso ao trem também não seria distante e ainda existe um bom espaço para a construção de estacionamentos. O Flamengo considerou a ideia e em alguns dias, os dirigentes visitarão a região e também farão um sobrevoo de helicóptero para conhecer a área. Porém, a preferência do Flamengo é pela Barra da Tijuca, já que segundo estudos sobre o perfil dos seus torcedores que frequentam Maracanã, a maioria é do próprio bairro, da Tijuca e de Niterói. Enquanto isso, o Flamengo segue com a pauta a todo vapor na Gávea em meio a discussões sobre a concessão definitiva do Maracanã. E a nação rubro-negra, o que vocês acharam dessas informações? Deixem nos comentários suas opiniões. Agora, como prometido, para você que assistiu até ao final do vídeo, basta clicar no link da descrição e pegar o seu presente como uma singela forma de agradecimento. Torcedor rubro-negro, precisamos de mais da sua ajuda para crescermos esse canal que é totalmente dedicado ao mais querido do Brasil. Para isso, não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixarem seus likes, isso ajuda demais o nosso trabalho. Obrigado! Saudações rubro-negras!